passagem, o episódio de hoje teve lugar durante o Domingo de Ramos. Estamos no Domingo de Ramos no caminho entre Betânia e Jerusalém. Betânia, cidade de Lázaro, de Marta e Maria. O Senhor voltava para Jerusalém desde o Monte Olivete e há uma visão do esplendor, da grandeza da cidade santa. E foi aí que o Senhor chorou. O lugar agora é uma capela, Dominus Flevit, o Senhor chorou, uma capelinha pequenina, mas que lembra este episódio em que Cristo derramou lágrimas. Sim, porque por quase 3 anos Jerusalém ouviu o ensino de Cristo. Durante quase 3 anos, Jerusalém viu muitos dos milagres que Cristo realizou no seu interior. E apesar disso, este povo de Jerusalém acaba simplesmente por não crer. Recusa-se a acreditar na missão divina de Cristo. E Cristo chora porque tem um coração como o nosso. O seu povo que recusa o seu Criador, o seu Mestre. E Cristo chora. Mas além disso, além do endurecimento do povo, Cristo também chora porque está a ver que não ficará pedra sobre pedra desse templo de Jerusalém. A glória de um israelita, de um judeu, o seu templo. Acabou-se a construção do templo no ano 64. Ainda nos tempos de Nosso Senhor, ainda estava incompleto. E foi no ano 70 que 4 legiões romanas, com perto de 70.000 soldados, arrasou literalmente a cidade. Acabou com mais de 1 milhão de judeus que estavam entre os 3 milhões no interior da cidade. Tinha-se revoltado contra Roma e Tito decidiu que isto tinha de acabar. 7 meses de sítio à cidade. E o cerco terminou com a destruição do segundo templo. Sim. E ao fim deste trágico combate, quando finalmente os romanos conseguiram romper as 3 muralhas que protegiam a cidade, os legionários, já cansados, irritados com a resistência dos judeus, promoveram um verdadeiro banho de sangue. A história lembra-se da destruição de Jerusalém como uma das massacres maiores que viveu a humanidade, em que mais acabaram por comer os seus filhos por causa do fome. Mais de 1 milhão de pessoas morreram nesta defesa dos judeus. O povo de Israel ficou disperso. A partir desse momento, a dispersão de Israel, por ter recusado o sangue de Cristo, é um povo que está fora do seu sítio. Até o fim dos tempos em que vai voltar à conversão. Mais de 100.000 judeus foram capturados e escravizados. Castigo de Deus? Não. Castigo de Deus não. Como vamos falar de um Deus que castiga. Em ano 2016, ainda me lembro, houve um padre na Rádio Maria, é uma emissora católica que está presente em mais de 59 países, por volta dos 60 países, e um padre, o nome não importa mesmo, os dados estão aí, Giovanni Cavalcoli, diz nesta emissora, que os terremotos que então tinham lugar na Itália eram castigo por causa da aprovação das uniões homossexuais civis, que então estão a ser votadas na Itália. Então ele diz, é castigo divino, se calhar é um castigo divino. A emissora suspendeu de imediato o programa. E distanciou-se das declarações deste padre. O Vaticano, imediatamente a seguir, o Vaticano se pronunciou reafirmando que a ideia de um Deus vingativo não passa de uma visão pagã e que as declarações do padre eram ofensivas tanto para crentes e para não crentes. O Vaticano dizer não, esta ideia de um Deus que castiga é falsa. Afasta-se da doutrina católica. Será assim? Será que Deus castiga ou não castiga? Na Escritura temos inúmeros exemplos de um castigo da parte de Deus. Pensemos no dilúvio. Pensemos na confusão de línguas na Torre de Babel. Pensemos em Sodoma e Gomorra. Pensemos nas 10 pragas de Egito. Pensemos na rebelião de Coré, de Datá, de Abirão.
A Escritura menciona como castigo é David por ter cometido adultério e assassinado o marido. Menciona como castigo Ananias e Sáfira por terem mentido ao Espírito Santo. Menciona como castigo Herodes, no tempo de São Paulo, por não ter reconhecido a glória de Deus, adoecendo até a morte. E assim tantos e tantos casos na Sagrada Escritura em que o texto fala de castigo. E todos sabemos que na história do povo de Israel, Deus usava Israel para castigar as nações pagãs e Deus usava as nações idólatras para castigar Israel quando Israel se afastava do seu Deus. Palavras do profeta Isaías: ai da Síria, vara de minha cólera, diz Deus nosso Senhor. A Síria, vara da minha cólera e vastal que maneja o meu furor. Eu o enviei contra uma nação ímpia, povo de Israel, e o lancei contra o meu povo, o objeto da minha cólera, para que o entregasse à pilhagem e lhe levasse os despojos e o calcasse aos pés como a lama das ruas. Será que a atitude de Deus mudou do Antigo Testamento para o Novo? No Retiro dos Homens, na leitura da mesa, lembrou-me um episódio que eu já visitei, por acaso visitei, na Martinica, São Pedro, a antiga capital da Martinica. E é famosa precisamente por causa da erupção do vulcão, no Monte Pelé, o Monte Pelado. Esta cidade, São Pedro, era não só objeto da indiferença dos moradores, não, era desprezada, insultada publicamente a religião católica por um pequeno número, sob a instigação de uma loja maçônica muito ativa, muito poderosa em São Pedro. O Carnaval de 1902, vamos a falar de mais de um século, dedicou-se simplesmente a atacar a religião. Já no ano anterior, a procissão do Corpo de Deus, o padre teve de encurtar a procissão por causa dos insultos e das pedras que lançaram contra a procissão. E o sacerdote teve de voltar para a igreja depressa. Aqui no Carnaval, no mês de fevereiro, foi no mês de fevereiro, e os participantes disfarçados de religiosos, de religiosas, zombavam da religião. E para a Sexta-feira Santa, então, todos os representantes do livre pensamento, para provar esta independência de espírito, o que fizeram foi simplesmente comer com fanfarronada os alimentos mais gordos que puderam inventar. E não só com isso, depois fizeram uma paródia da Via Sacra. 14 momentos, sabem, os inimigos da igreja conhecem a religião. Sabem perfeitamente onde é que tem de atacar. Então fizeram 14 vezes estações para parodiar a Via Sacra e zombar, simplesmente desprezar as cenas da paixão. E chegaram, parece, segundo pelo menos um artigo que apareceu nos jornais parisienses no mês de setembro, foi mesmo ir até o vulcão e deitar no seu interior uma imagem de Cristo crucificado. Um desprezo total. No dia da ascensão, foi que o vulcão respondeu aos que tinham insultado a Cristo. Já começou o vulcão a trabalhar no mês de janeiro, mas não ficaram preocupados. E depois estavam nas eleições, então, digamos que tentaram, por todos os meios, de manter a gente na cidade para estas eleições que tinham de ter lugar pouco depois. Mas não chegaram às eleições. Este vulcão causou entre 30.000 e 40.000 mortos. Esse foi aí o mais terrível deste vulcão, do Monte Pelé. A corrente de lava cobriu 20 quilómetros a cidade e os arredores em 3 minutos. 3 minutos. E para ter uma ideia da força deste vulcão, é de salientar que conseguiu expelir pedras do tamanho de uma casa. Será que Deus não tem nada a ver? Indiferente às coisas? Não. Deus castiga. Castigo é punir, é reprimir, é penalizar. E segundo o dicionário é um sofrimento físico, moral. O outro, que se inflige a alguém por ter feito algo considerado condenável. Deus pode castigar com caráter medicinal, no sentido
a intenção de Deus quando castiga é a conversão do pecador, que pense, que recapacite no que está a sofrer. Mas também Deus pode apenas visar a expiação da ofensa inferida e a restauração da ordem moral perturbada pelo pecado. Deus também às vezes diz, chega, esta ofensa contínua contra mim, então vou mostrar quem é o dono, quem é o mestre. Doenças, desastres naturais, acidentes podem ser castigos de Deus. Não que os sejam sempre. Com frequência, o mesmo pecado já tem a sua penitência. E quantos pecados são motivo depois de grandes dores? Não pensamos quando ofendemos a Deus e o pecado em si já traz consigo certa penitência, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Por outra parte também, as nações, quando é que vão pagar os seus pecados? As nações. Uma nação não vai para o inferno nem para o céu. E Deus muitas vezes vê obrigado a premiar uma nação ou castigá-la na sua história terrena. Em muitas derrotas, humilhações, cataclismos das nações, está a agir a justiça divina. O que há que Deus castiga o pecador, Deus também não castiga, mas faz sofrer os bons. Os bons sofrem como Nosso Senhor, eu diria inocentes, oferecem os seus sofrimentos pela salvação própria e ganham méritos também para os outros, enquanto os maus são castigados. Há castigos de Deus, há castigos de Deus. Para todos, uma advertência. E a epístola de hoje lembra 3 episódios na história do povo de Israel em que Israel foi castigado precisamente pelos seus pecados, e São Paulo continua. Todas estas coisas lhes acontecem em figura, e foram escritas para a advertência de todos nós, para quem os fins dos séculos chegaram para nós. E já ele se situa nos fins dos tempos, São Paulo. Aquele, pois, que quer estar de pé, veja não caia. É uma advertência. Serve de lição para todos aqueles que ainda estão de pé. Atenção, Deus às vezes castiga. Falar destes fins dos séculos é falar também de Fátima. O que é Fátima se não anunciar castigos da parte do céu, se não obedecemos à voz de Deus? Se não fazemos caso das advertências do céu. E são 2 os meios para salvar o mundo. Não salvar a própria alma, não. Salvar o mundo da parte de Nossa Senhora, oração e sacrifício. Oração e sacrifício. Os meios que Deus dá para cada um de nós de perseverar e fazer bem a outras almas que precisam, os pecadores, a conversão dos pecadores, oração e sacrifício. E a irmã Lúcia afirmava que nestes últimos tempos, dizia a irmã Lúcia, Maria deu uma nova eficácia ao Santo Rosário. De tal maneira que agora não há problema, por mais difícil que seja, temporal, espiritual, que se refira à vida pessoal de cada um de nós, à vida das nossas famílias, às comunidades religiosas, à vida dos povos, das nações. Não há, repito, problema, por mais difícil que seja, que não possamos resolver agora com a oração do Santo Rosário. Com o Santo Rosário nos salvaremos, nos santificaremos, consolaremos a Nosso Senhor e obteremos a salvação de muitas almas. Oração, penitência também, sacrifícios, devoção ao coração imaculado de Maria. Irmã Lúcia dizia, Francisco e Jacinta sacrificaram-se porque viram a Santíssima Virgem sempre muito triste. Em todas as aparições, nunca se sorriu para nós. Nossa Senhora nunca sorriu para nós. E essa tristeza e essa angústia que notávamos na Santíssima Virgem por causa das ofensas a Deus e dos castigos que ameaçavam os pecadores, sentíamos-las até a alma. E nem sabíamos o que fazer, o que mais inventar para encontrarmos na nossa imaginação infantil meios de fazer oração e sacrifícios. Então, sim, castigos, há castigos e haverá castigos. Isto não pode continuar assim. Nações católicas que estão a fazer o mesmo que o povo de Israel, a recusar o seu Deus, o seu Salvador. Como isto pode? Deus pode permanecer indiferente
ante tantas nações que têm no seu sangue é a graça santificante. Como Deus pode parecer indiferente, é como podemos dizer, não, Deus não castiga, Deus não vê o que acontece na humanidade, não, indiferente. Castigo nunca, porque Deus é bom. Se Deus é bom, esse Deus é justo também. Deus também é justo. E às vezes, não sempre, mas Deus também aplica a sua justiça, mesmo nesta vida. Será da Escritura e episódios, como o do Monte Pelé na Martinica. Simplesmente, Fátima é uma indicação a que nós devemos fazer. E que a nossa vida católica, nossa vida cristã de todos os dias, seja uma vida de oração e uma vida de penitência. Eu acho que ninguém dentre nós pode dizer a minha vida é uma vida de oração. Sim, rezo de vez em quando, mas é vida de oração? Não. É vida de penitência? Ainda menos. Penitência, de vez em quando, alguma, sim. Alguma penitência, algum sacrifício, mas que a minha vida seja uma vida como as das crianças de Fátima, que procuravam sacrifícios onde podiam obtê-los. Não. Eu faço um sacrifício se penso nisso, e às vezes, qual negligente só, é para fazer o esforço. Vida de oração, vida de penitência. E Nossa Senhora diz bem, se Rússia não é consagrada, então Rússia fará o seu trabalho. Eu deixarei. Será um castigo para a humanidade. E estamos a viver neste castigo. Que é pior castigo que a perda das almas. Os maus físicos, o que são os maus físicos, se o pior é a perda das almas? E estas almas estão a perder-se. Como uma igreja oficial que está a ajudar esta perda das almas, que não faz o seu trabalho. Então, que pelo menos Nossa Senhora encontre em nós estas almas que querem consolar Nossa Senhora, que querem consolar Nosso Senhor, por uma vida digna de um cristão. Somos discípulos de Cristo, tenho de agir, pensar, falar como um discípulo de Cristo. Na minha vida de todos os dias, frente à gente do mundo, tem de haver uma diferença, não só como os outros. Não por orgulho, mas simplesmente afasto-me dos perigos da vida cristã. E depois vida de penitência. Mais penitência. Neste verão, se aplicar também no verão, nas férias, também podemos fazer penitência. Mas entramos realmente no espírito de Fátima, que é um espírito de reparação, um espírito de dizer, não, isto não pode continuar assim porque Deus está cansado já dos nossos pecados. E se os outros não reagem, pelo menos que eu tenha esta reação, que eu aplique o que o Senhor quer. Vou tentar que a minha vida seja uma vida de oração, uma vida de penitência. E assim como consolamos o coração imaculado de Maria, e assim como entramos neste espírito próprio de Fátima, que ainda continua e vai continuar até que Rússia seja consagrada pelo Papa. Quando? Não sei. Mas o nosso dever não é adivinhar o futuro, é fazer o que nós temos de fazer agora. E agora, o que nos toca, para evitar os castigos de Deus, os nossos e os do nosso próximo, oração e penitência. Que Nossa Senhora nos ajude a compreender estas lágrimas de Cristo. Cristo chorou o endurecimento do seu povo. E chora cada vez que vê um católico mundano, um católico que se esquece dos seus deveres, que vive para agradar o mundo e não para agradar o seu Senhor. E ninguém pode servir dois senhores. Então, que a nossa vida seja uma vida mais séria, mais entregada a Deus, mais entregada aos bens da nossa alma. O que o Senhor pretende através de Fátima é simplesmente ganhar o nosso coração. Mas não pela força, não pela violência. É propor. Eu vos proponho este caminho, coração imaculado de Maria. Então, a nós toca responder a este desejo do céu e, através do cumprimento desta promessa, agradar a Deus, consolar a Deus e, demais, obter também a salvação própria e de tantos pecadores. Em nome do Pai e do Filho.